Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo na estrutura do corpo humano. Pense nisso como se fosse a primeira aula de um curso de anatomia, sabe? Um olhar sobre a máquina mais incrível e complexa que conhecemos, o nosso próprio corpo. E isso já nos leva à grande questão, né? Como é que a ciência sequer começa a organizar e a entender algo tão complexo? É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Seção 1. O que é anatomia? A gente vai partir dos fundamentos, desde as pecinhas microscópicas que nos formam até os grandes sistemas que fazem tudo funcionar em conjunto. Ok, então o que é anatomia humana na prática? Basicamente, é o estudo das grandes estruturas do corpo, aquelas que a gente consegue ver. É diferente, por exemplo, da histologia, que precisa de um microscópio para olhar os tecidos, e da citologia, que foca em uma única célula. Pensa assim. Se o corpo fosse um prédio, a anatomia estuda a planta baixa, a estrutura geral, e não cada tijolo individualmente. E para entender essa arquitetura, o melhor jeito é pensar numa espécie de hierarquia, como se fossem blocos de montar. Tudo começa lá no nível químico, com átomos e moléculas. Eles se juntam e formam as células. Células do mesmo tipo se agrupam formando os tecidos. Tecidos diferentes se unem para criar os órgãos, que, por sua vez, trabalham juntos em sistemas. E, no fim, a soma de todos esses sistemas forma o organismo completo. É uma construção, camada por camada. E olha só que interessante. Existem basicamente duas formas principais de estudar o corpo. De um lado, tem a anatomia descritiva. É como desmontar um motor para ver do que ele é feito, sabe? Ela olha para os órgãos e analisa os tecidos que os compõem. Do outro lado, tem a anatomia topográfica, que funciona mais como um GPS. Ela estuda os órgãos pela sua localização, vendo o que está perto, o que está em cima, o que está embaixo. Beleza, agora que já entendemos a definição, vamos para a segunda parte. Como a gente mapeia o corpo. Vamos ver como os anatomistas criam um verdadeiro mapa para organizar o corpo humano e facilitar o estudo. A divisão mais clássica, aquela que a gente até aprende na escola, né? É em três grandes partes. Primeiro, a cabeça, que inclui o rosto e o crânio. Depois, o tronco, que pega o pescoço, o tórax e o abdômen. E, por fim, os membros, que são os braços e as pernas. Esse é o nível mais básico do nosso mapa corporal. Mas é claro que, para um estudo mais aprofundado, a coisa fica bem mais detalhada. A anatomia divide o corpo em regiões bem mais específicas. Cabeça e pescoço juntos, membro superior, que vai do ombro à mão, o tórax, o abdômen, as costas, a pelve e o membro inferior, do quadril ao pé. Cada uma dessas áreas é um universo de estudo por si só. E agora a gente chega no coração da coisa, na sala de máquinas do nosso corpo. Nesta terceira parte, vamos dar uma olhada nos principais sistemas, ou seja, nos times de órgãos que trabalham sem parar para manter tudo funcionando. Começando pela estrutura e pelo controle, o sistema esquelético é o nosso andaime. Ele dá suporte e protege órgãos vitais como o crânio, que é o capacete do cérebro. O sistema muscular é a força motriz que permite cada movimento. Já o sistema nervoso é a nossa central de comando, enviando mensagens a uma velocidade que pode passar dos 400 km por hora. E claro, temos a dupla dinâmica, o respiratório e o circulatório. Os pulmões pegam o oxigênio do ar e o coração bombeia o sangue que leva esse oxigênio para cada cantinho do corpo. É uma parceria perfeita. Continuando, temos os sistemas de processamento e regulação. O sistema digestório é a nossa usina de energia, quebrando os alimentos para a gente absorver os nutrientes. O sistema urinário, com os rins como estrelas principais, é a estação de tratamento, filtrando o sangue. O endócrino é um sistema de comunicação genial, usando hormônios como mensageiros químicos. O imunitário é o nosso exército de defesa. E o sistema reprodutor, bom, ele garante a continuação da espécie. Mas o mais incrível disso todo é que nenhum deles trabalha sozinho. Eles estão o tempo todo conversando. E é essa interdependência que define a vida. Bom, até agora, a gente olhou para o corpo de um jeito bem biológico, bem científico, certo? Mas a história não para por aí. Vamos mudar um pouco o foco e dar uma espiada em como os grandes pensadores viram e interpretaram o corpo humano ao longo da história. Uma das ideias mais antigas e famosas vem lá da Grécia Antiga, com Platão. A ele é atribuída a frase: "O corpo é a prisão da alma". Nessa visão, chamada de dualismo, o corpo, que é material, e a alma, que seria imaterial, são duas coisas totalmente separadas. O corpo seria só um recipiente temporário, uma casca. Dando um salto de séculos no tempo, a gente encontra o filósofo René Descartes. Ele olhou para o corpo e o viu como uma máquina. Pensa num relógio.
com todas as suas engrenagens funcionando de forma mecânica. Para Descartes, o corpo era isso, o mecanismo complexo que funcionava separado da mente. E essa ideia de separar corpo e mente, nossa, isso foi um divisor de águas que influenciou toda a medicina moderna. Mas aí, para virar a mesa, chega o filósofo Friedrich Nietzsche, com uma visão radicalmente oposta. Ele simplesmente rejeitou essa separação. Para Nietzsche, o corpo, com suas paixões, instintos, dores e prazeres, o corpo vivido, como ele dizia, é muito mais fundamental e surpreendente do que qualquer ideia abstrata de alma. Para ele, o corpo não é uma prisão, é a própria base de tudo que a gente é. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente ficar pensando. Depois de olhar para essa biologia incrível e para essas interpretações filosóficas tão diferentes, o que o corpo humano representa, afinal? Uma máquina? Uma prisão? Ou, quem sabe, uma obra de arte? A resposta talvez seja tão complexa e fascinante quanto o próprio corpo.